Boa noite a todos, boa noite, irmã Joana Batista, boa noite, irmão Rogério Buzzi, demais irmãos que estão nos ouvindo e nos assistem em mais um estudo no canal de Frente com a Verdade Presente. Nós vamos estudar Apocalipse 3. Sejam todos bem-vindos, bom estudo a todos, toda sorte de sabedoria e entendimento aos irmãos nesse estudo que vamos receber hoje do Senhor. Vamos fazer uma oração, em seguida dar início ao estudo. Eu vou orar, eu vou fazer uma oração, falar com o nosso Pai. Irmão Juliano, irmão Martins já começou. Vamos orar. Bondoso Pai, querido e amado Senhor, obrigado por mais esse encontro e por governar as nossas vidas, dar a noção e entendimento e direção na natureza da nossa consciência e desta forma conseguirmos no máximo que tentamos entender seus desígnios, meu Pai, caminhar no teu caminho, procurar fazer exatamente o que o Senhor determina. E agradeço ao Senhor que nos permita que nós estejamos atentos a tudo o que acontece em nossa volta e diante de nós. Às vezes, num detalhe que uma pessoa se mostra a nós, ou fala, ou um gesto, ou um acontecimento que ocorre diante de nós, o Senhor nos dá uma leitura à luz das tuas palavras, meu Pai. E nós temos um entendimento para o mundo e temos um entendimento para o Senhor. E isso, com certeza, nos separa do restante desse mundo. Essa separação, eu creio, Senhor, é a nossa santificação. Nós vamos ficando cada vez mais mansos, cada vez mais ternos com o nosso coração e amáveis com todos, principalmente com nossos irmãos. Obrigado por esse encontro mais uma vez. Que o Senhor coloque a mão sobre o teu servo Rogério e que através dele desça do teu reino esse alimento que será de suma importância para nós, que vai nos lavar a alma, vai nos purificar, vai dar entendimento que nós precisamos para essa separação, para essa santificação. Obrigado por todos os irmãos que estão conosco, meu Pai. É um prazer enorme ver mais uma vez a presença de todos eles aqui, e irmãos também que ao longo do tempo vão acabar assistindo esse estudo gravado. Meu Pai, é com enorme prazer que nós sentimos que levamos a Tua mensagem a todos esses corações aí. Eu agradeço em nome do Teu Filho amado e querido, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmão Rogério. O irmão está com o microfone cortado. Aparece aqui para mim. Ok. Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos um novo estudo hoje, que na verdade é uma continuação do estudo anterior. E de certa forma, né, eu tenho ficado um pouco apreensivo, tenho conversado com o irmão Marcílio sobre alguns assuntos, mas
Mais do que tudo, nós falávamos hoje à tarde sobre o fato de que existe hoje uma comoção sobre os sinais que vêm ocorrendo, e é um fato, nós estamos cercados de sinais hoje. Mas nós conversávamos que se nós pura e simplesmente acompanhamos os sinais, mas não nos preparamos, né, para aquilo que vem, de certa forma, nós não teremos muito proveito nisso. Nós, como pessoas proféticas e historicistas, todos nós, é bom acompanharmos o que está ocorrendo, é bom que nós realmente estejamos atentos aos sinais que ocorrem a cada momento, mas se nós ficarmos só nisso, nós vamos negligenciar o essencial, que é o preparo. E o preparo, ele só vem pela palavra de Deus. Nós precisamos estudar, orar e repartir o que aprendemos. Mas acima de tudo, irmãos, os sinais, eles têm apenas um objetivo, é despertar o seu povo para o preparo. E posso estar equivocado, mas eu creio que se está invertendo os papéis. Colocam-se os sinais como se fossem realmente a necessidade da igreja, e a necessidade da igreja não são os sinais. Me parece, creio eu, amados irmãos e irmãs, que não é necessário muita coisa para nós realmente vermos que estão realmente acontecendo muita coisa. O próprio mundo está percebendo que estão ocorrendo coisas que não ocorriam. Os sinais são na natureza, os sinais são no círculo financeiro, os sinais são no círculo cultural, os sinais são na sociedade de um modo geral. Mas eu repito, irmãos, eu temo e tenho acompanhado, tenho visto aqui, ali, um pouquinho de um hangout, o outro, algumas publicações. Eu temo que o nosso povo esteja muito mais preocupado com os sinais do que com o preparo. E nós todos precisamos entender de fato o que é mais importante. Existe um dilema muito grande no meio da igreja de Deus hoje, que é uma batalha que se criou, por exemplo, entre a lei e a graça, ou entre a graça e a lei. Entende-se que o Velho Testamento defende a lei e o Novo Testamento defende a graça, como se Deus estivesse dividido, né? E o que isso tem a ver com o que está acontecendo hoje? É exatamente o que o inimigo faz. O inimigo tem feito com que a graça substitua a lei, em alguns casos tem feito com que a lei substitua a graça, e não há harmonia entre uma e outra. A graça é exatamente a energia que Deus concede ao ser humano, né? É um motivo que Deus concede ao ser humano, é um favor imerecido para que o homem, então, busque, movido por este amor, movido por esta graça, movido por este favor imerecido, buscar guardar a lei de Deus. Os sinais são o objetivo que Deus tem para despertar a sua igreja para o estudo, para o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará, e para a sabedoria que é necessária para aquilo que vem. Não há absolutamente nenhum motivo para nós, se nós formos estudar os sinais e esquecermos o que é mais importante, que é o preparo. E isso tem a ver, inclusive, com o que falamos aqui, no momento em que o inimigo coloca os sinais como aquilo de mais importante para a sua igreja, assim como tem colocado para umas igrejas que é mais importante a graça do que a lei, ou mais importante a lei do que a graça, quando na verdade devem andar juntos. Assim como a graça tem o papel de mover o coração do homem para as coisas de Deus, para a lei de Deus, assim também os sinais têm o objetivo de despertar a igreja para a batalha, para o preparo. Lembrem-se que nós somos a igreja hoje que está no deserto, é um tempo de preparo para o que virá. E repetimos, o preparo só pode vir pela palavra de Deus. Então, eu, de certa forma, devo confessar aos irmãos e irmãs que estou um pouco apreensivo, porque vejo muitos irmãos dando muita ênfase aos sinais e esquecendo o mais importante, que é, como dizemos, o estudo e o conhecimento da palavra de Deus.
Espero de todo o coração que isso não ocorra no nosso meio, né? Espero que nós realmente possamos ter o equilíbrio de entender, né, por que Deus permite os sinais, por que Deus dá a sua advertência à igreja, mas que a gente possa realmente ter a visão profética, o espírito de profecia, para poder detectar o que realmente necessitamos nesse tempo, né? O título de hoje é Filadélfia, a última igreja. Eu falava, quando passei agora no Facebook alguns convites, passei o banner também, imediatamente um irmão, e perdão, irmão Marcílio, só me dê um segundo, estão pedindo o link aqui para participar também, só um segundinho, meus irmãos, tem algumas pessoas que ainda estão precisando do link, eu só vou passar aqui rapidinho e a gente continua aqui. Então, irmãos, quando nós conseguimos ver a necessidade da igreja, a necessidade do preparo, nós vamos conseguir ver que este preparo, ele de fato vai ocorrer de todas as maneiras que Deus puder alcançar o seu povo. E uma delas, obviamente, é entender qual é a nossa posição, qual é o nosso papel, qual é a nossa situação hoje. Nós estudamos, né, no estudo passado, sobre a 7ª carta, que é a igreja de Laodiceia, e mostramos a condição de Laodiceia. Por isso eu disse que quando passava hoje o banner, né, com o título Filadélfia, a última igreja, imediatamente o irmão, que certamente tem algum conhecimento histórico das profecias, ele imediatamente me perguntou, mas escuta, ele falou, a última igreja não é Laodiceia? Irmãos, na verdade, se nós, por isso digo que é muito importante estudar e muito importante ter o espírito de profecia para poder detectar a verdade presente que Deus tem para o seu povo a cada momento. Nós, um belo dia, aprendemos algo e nós nos agarramos àquilo que aprendemos e esquecemos que Deus tem sabedoria, inclusive que não se prende ao tempo. Então, nós precisamos realmente entender a verdade presente, e esta verdade presente é ter um coração aberto, o espírito de profecia, como dizemos, o espírito de Deus trabalhando em nossos corações a cada segundo, para que a gente possa acompanhar passo a passo cada nova verdade que Deus tem para revelar ao seu povo. E eu tenho medo, irmãos, que nós estejamos tão atentos aos sinais e tão preocupados com os sinais, e agora houve uma onda não sei aonde, e agora houve outra não sei aonde, e agora no Japão foi isso, e agora nos Estados Unidos foi aquilo, e agora veja a crise, e olha a bolsa, e nós estamos perdendo tempo com isso, quando nós deveríamos estar buscando e estudando profundamente a palavra de Deus. Repito, é importante os sinais, mas nós temos a palavra de Deus, que é muito mais importante do que qualquer sinal nos dias de hoje. Então, irmãos, hoje vamos estudar a igreja de Filadélfia, e quando nós estudamos, e a igreja adventista, inclusive, tem a visão de que Laodiceia é a última igreja. E é, de fato, a última igreja, se considerarmos o tempo em que nasce cada igreja. Porém, irmãos, por que entendo que Filadélfia é a última igreja? Vejam, amados irmãos, em primeiro lugar, o que está relatado no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. É dito o seguinte: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. O evangelho, irmãos, que esta igreja, relatada aqui em Apocalipse 14, que esse grupo ensina, é o evangelho eterno, não tem nada de novo. Agora, o que isso tem a ver principalmente com o estudo da igreja de Filadélfia? Irmãos, se os irmãos prestarem atenção,
Os irmãos vão ver em Apocalipse 12 um alerta que já vai esclarecer o link sobre esses textos todos. Apocalipse 12 é dito o seguinte, versículo 13 em primeiro lugar e o versículo 17 no final. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. Então, quando ele viu, quando ele percebe isso, ele imediatamente passa a perseguir a verdadeira igreja de Deus. Desde lá, ele continua com esta perseguição. Mas o que vai ocorrer no final é o que está relatado no versículo 17, falando da igreja. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, a guerra que o inimigo vai fazer finalmente é ao remanescente. Ele está bravo com a mulher, ele vai ficar bravo com a mulher, mas a guerra mesmo é contra o remanescente. A igreja, irmãos, de Laodiceia, ela entra como a última igreja no tempo em que cada uma delas aparece na terra. Mas ela não pode e nunca poderá ser a igreja relatada em Apocalipse 12. A igreja de Apocalipse 12, que é sim a última igreja de Deus na terra, não a última igreja na terra, mas a última igreja de Deus na terra, é exatamente uma igreja que nasce conforme é relatado em Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, igreja, vestida do sol, vestida de Cristo, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta igreja é a igreja que nasce finalmente, aparece finalmente, tendo vestida do sol da justiça, vestida de Cristo finalmente, refletindo o caráter de Cristo, e ela tem o inimigo, a lua aqui relatado, o inimigo debaixo dos seus pés, dominado, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela tem sobre a sua mente, ela tem sobre o seu entendimento os ensinos, tanto dos 12 apóstolos, quanto o ensino dos 12 patriarcas, relatado nas 12 tribos de Israel. Então, irmãos, equivale a dizer que, embora Laodiceia seja a condição da igreja de hoje, seja a condição da igreja no mundo, ela precisa voltar a ser Filadélfia. Filadélfia, irmãos, quer dizer amor fraternal, amor de pai, o amor fraterno, o amor verdadeiro. E Filadélfia, ela finalmente é a igreja que mostra a principal característica de Deus. Deus é amor. Se bem é certo que a igreja de Laodiceia nasce sobre o tempo do juízo, a igreja da condição laodiceana precisa voltar à condição do amor fraternal, precisa voltar ao primeiro amor. Por isso é dito também em outra carta à igreja, né? Perdeste o primeiro amor e deve-se voltar ao primeiro amor, deve-se voltar ao amor fraternal, como igreja, como irmãos, para que Deus possa realmente reconhecê-la como sua. Então, eu gostaria que nesse contexto os irmãos acompanhassem o que está em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Nós falamos que a igreja final, ela prega o evangelho eterno. Ou seja, nós e a igreja verdadeira de Deus não pode absolutamente pregar nenhuma doutrina nova. Embora o que ensinamos aqui, embora o que Cristo ensinava para os judeus da época, parecia tudo novo, não havia nada novo. Havia apenas um entendimento correto da Bíblia, o entendimento correto do está escrito, o entendimento correto das questões que Deus havia deixado já relatada. O problema é que a igreja havia se desvirtuado
e estava entendendo tudo errado. Assim como hoje as igrejas, na condição laodiceana, ensinando trindade, ensinando arrebatamento secreto, ensinando que a lei de Deus não está em vigor mais, ensinando, irmãos, tudo, absolutamente tudo que é doutrina, menos as doutrinas que realmente Deus quer que a igreja conheça. Vejam que em Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, Jeremias 6, versículo 16, vamos ver o que nós encontramos ali, certo? E isto é um alerta fantástico para nós, e mais do que um alerta, é o que nos dá o equilíbrio para termos a certeza de que estamos não só no caminho certo, mas é também uma espécie de proteção a todos nós, para que a gente não caia em erros, que são os erros daqueles que sempre têm o risco, como nós mesmos, de nos desviar para a direita, não para a esquerda. Isto é que nos mantém firmes para que a gente não se desvie nem para a esquerda, mas principalmente nem para a direita. Capítulo 6 de Jeremias, então, versículo 16, é dito: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele. E achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Deus então está dizendo a cada um de nós, está dizendo à sua igreja hoje, que está na condição laodiceana, vocês precisam voltar. É preciso que vocês voltem, vejam o que se ensinou no passado, vejam qual é de fato o evangelho eterno. Voltem, procurem o bom caminho e andem por ele. E assim vocês acharão descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. A igreja corre hoje numa velocidade desenfreada, buscando cada vez mais coisas novas, e nesse buscar de coisas novas, cada vez mais ela se afasta dos princípios que fazem da Bíblia o Evangelho eterno. E aí nós encontramos absurdos e mais absurdos, porque não se está dando ouvidos ao que o Senhor está dizendo. Assim diz o Senhor, repetimos, ponde-vos nos caminhos, procurem, vede, olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andem por ele, e achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos. Então, nós precisamos entender que, se nós buscarmos, por exemplo, a igreja que está no passado, a igreja antiga, a igreja do Senhor Jesus, nós vamos encontrar que ela também tem tudo a ver com Filadélfia. Os nossos irmãos no passado só receberam o poder do Espírito Santo quando, movidos pelo amor de Deus, tiveram e passaram a ter amor uns pelos outros também, quando unidos num propósito, e ali estavam, e receberam de fato o Espírito Santo, e, como diz o Senhor Jesus também, abriu-se-lhes o entendimento para as Escrituras. Então, quando nós começamos a aprender o que Deus realmente quer, nós vamos ver que a igreja de Laodiceia, embora figure como a última igreja no tempo, ela é tão somente uma desvirtuação da verdadeira igreja de Deus, que é Filadélfia. Se os irmãos observarem, nós vamos encontrar em Laodiceia que ela não tem absolutamente nenhum elogio. Nenhum, irmãos. Todas as igrejas relatadas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Esmirna, Pérgamo, todas elas têm repreensões e todas elas têm também elogio. Porém, Laodiceia não tem absolutamente nenhum elogio. Ela é considerada uma igreja morna e é dito dela, quem dera fosses fria ou quente. Quem dera fosses frio ou quente. Por ser morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então Deus quer que você agora volte nas veredas antigas, porque como é que uma igreja, como é que você passa a ser morno? Aqui.
a mornidão, quando você pede, obviamente, se está dizendo voltar, né, perguntai pelas veredas antigas, é porque em algum momento você já esteve no caminho correto, você já esteve na verdadeira igreja, você já esteve na verdade. Este é um apelo, mais do que tudo, feito à igreja adventista, por exemplo, que já esteve no caminho certo, e a cada um de forma pessoal, como igreja particular de Cristo, que um dia recebeu o primeiro amor, mas por alguma razão perdeu este primeiro amor. Então o convite à Laodiceia é: volte ao estado de Filadélfia. Por isso a última igreja de Cristo na terra é Filadélfia. E nós vamos ver como isto é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 3, é dito, a partir do versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Note que quando você vê Laodiceia, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Porém, de Filadélfia, ele diz: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Filadélfia é, como falamos, a igreja fraternal. E nós podemos nos identificar nela, desde que possamos fazer isso com humildade, simplesmente aceitando e verificando cada um, agora sim, dos sinais da verdadeira igreja. Irmãos, ao mensageiro da igreja, que está na condição do amor fraternal, ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Porque ele se identifica em primeiro lugar aqui como aquele que é santo. Porque em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12, nós já vamos, vejam que está falando da verdadeira igreja. Apocalipse 14, versículo 12, 14, 12, é dito o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Note a ligação que se faz com a igreja de Filadélfia. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Duas características aqui. Santo, somente os que procuram guardar os mandamentos de Deus. Por isso, Jesus se identifica com a sua igreja que procura guardar os mandamentos de Deus. Então, qualquer igreja que não procure guardar os mandamentos de Deus está automaticamente fora da condição de Filadélfia. Porque aquele que se identifica como aquele que é o proprietário dela, vem se apresentando como o santo. E santo só pode ser, claro, o nosso Jesus é santo, não se discute, mas ele se identifica mostrando que o santo na Bíblia é aquele que guarda os mandamentos da lei de Deus. Por isso ele próprio diz: eu tenho feito a vontade do meu Pai, eu guardo os mandamentos do meu Pai. É isso que se apresenta aqui. E ele diz mais: o que é verdadeiro. Outro ponto interessante aqui, né? Quando Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro,
é porque muitas igrejas hoje não estão seguindo o Cristo verdadeiro. Muitas igrejas hoje estão seguindo um falso Cristo, que é exatamente a besta de Apocalipse 13. E muitos pastores que se têm apresentado como falsos cristos e falsos profetas. Cristo, então, vem mostrando que aquele que é o verdadeiro é, obviamente, também o mesmo que é santo. Se você não é santo, você não pode detectar o verdadeiro. Porque o verdadeiro, repetimos, ele se apresenta como santo. E ele se apresenta como o que tem a chave de Davi. É interessante esse ponto, porque duas coisas devemos ensinar aqui. Ele se apresenta como verdadeiro, porque o que é falso também diz ter a chave do céu e do inferno. Se vocês observarem a bandeira do Vaticano, a bandeira que identifica o papado, é exatamente uma bandeira com duas chaves, mostrando, querendo ensinar ao mundo que ele tem a chave do céu e do inferno. Que se você não segui-lo, ele fecha a porta para você do céu e fecha a porta para você do inferno, ou vice-versa, dependendo. Aceitando, ele fecha a porta do inferno para você e abre a porta do céu. Se você não aceita, ele fecha a porta do céu e abre a porta do inferno para você. Porém, aqui, aquele que é verdadeiro diz que ele é quem tem a chave, é ele quem abre, ninguém fecha, e ninguém abre. Porém, ele se apresenta aqui com uma outra verdade fantástica. A verdadeira igreja, a igreja de Filadélfia, ela nasce sobre a época de uma porta que se abre e de uma porta que se fecha. Ou seja, ele abre uma porta que ninguém fecha e fecha uma porta que ninguém abre. Irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel, capítulo 9, nós vamos encontrar o tempo em que essa igreja surge. Daniel, capítulo 8, versículos 9 até o 17. Leio aos irmãos. De uma das pontas, saiu uma ponta. De uma das pontas, na época de Daniel 8, dos chifres, de uma das pontas, saiu uma ponta muito pequena, saiu um poder muito pequeno, o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Se engrandeceu até o exército dos céus, desafiou o próprio exército de Deus, e alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Aqui é um relato sendo feito da besta de Apocalipse 13, o papado. Se engrandeceu até o príncipe do exército, tomou o lugar do príncipe do exército nesta terra. Por ele foi tirado o contínuo, tirou o sábado, colocando o domingo no lugar, e o lugar do seu santuário foi derrubado por terra. Apresentou ao mundo cristão como que o santuário está em Roma e não o santuário verdadeiro de Deus, que é o santuário que está no céu. E o exército de Deus lhe foi entregue com o contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. O papado fez isso do ano 538 até o ano 1798. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo que ele falava: até quando? Até quando durará a visão do contínuo e da transgressão que traz a assolação? Até quando continuará este inimigo? Até quando continuará este fazendo isso tudo? Até quando continuará essa transgressão em que é entregue o santuário e o exército de Deus a fim de serem pisados? Quando vai terminar isto? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Desde o ano 538 até o ano 1798, o papado criou uma série de dogmas e ensinos que foram cada vez mais contaminando completamente o santuário da alma. Seres humanos que deveriam conhecer as coisas de Deus foram constantemente, cada vez mais, recebendo doutrinas espúrias
E o santuário da alma ficou tão contaminado que Deus, em algum momento, e que Daniel, em algum momento, inspirado por esse Deus, consegue detectar diz, até quando vai isso. Nós todos sabemos que existem, inclusive, vários estudos, a internet está cheia disso, a própria história mostra que o meio-dia do papado foi as trevas do mundo. São chamados período de trevas. A ciência não progrediu, a cultura não progrediu. Irmãos, o mundo ficou estatizado porque foi vítima da besta, vítima de um sistema que não permitia que nascessem novos intelectos. Por quê? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E como agora o temor de Deus, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus estava agora sendo queimada, as Bíblias estavam sendo queimadas, o mundo parou. E as trevas dominaram o mundo agora em função disso. Porém, chegaria um tempo em que isso deixaria de acontecer. Chegaria um tempo, que era as 2.300 tardes mães, e o santuário passaria a ser purificado. Depois de 1798, pouco tempo depois em que o papado realmente recebe a sua ferida mortal, nasce uma igreja. Entende-se o livro de Daniel e entende-se que Cristo passa do santo para o santíssimo, uma porta aberta no céu, e nós vemos isso no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando é dito: depois dessas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer. Então, estava sendo agora relatado que ao abrir-se a porta do Santíssimo, o futuro estaria aberto para o povo de Deus através das profecias, e o santuário da alma, que estava sendo contaminado, passaria a ser limpo também. Este santuário da alma, assim como o santuário celestial, passariam agora a estar sendo de fato limpos. O santuário celestial, a partir do momento em que Cristo começa um trabalho em que o julgamento daqueles que foram mortos começa a acontecer, e obviamente a cada julgamento os pecados daqueles que morreram em Cristo eram completamente retirados, e obviamente o santuário passava a ser limpo. Mas também o santuário da alma, com as verdades que este povo passa a resgatar, começa a se entender à luz dos 10 mandamentos. O sábado, o santo dia do Senhor, é resgatado. A luz do santuário é resgatada. Pessoas começam a entender que o santuário ainda tem muito a ensinar para este povo na terra. A verdade de um santuário, conforme relatado em Hebreus, começa a iluminar a mentes e corações de cristãos. E a igreja nasce então sobre uma porta que se abre do Santíssimo e uma porta que se fecha do Santo. Cristo entra para o Santíssimo, fecha a porta do Santo, e a luz agora vem para o povo de Deus que está buscando. Agora, nós entramos no versículo 8 de Apocalipse 3, e é encontrado o resultado deste povo. Tanto deste povo que nasce naquela época, como o povo que hoje aceita que há uma porta aberta, aceita que Cristo está no Santíssimo, ora para este Senhor que está no Santíssimo, e dali vem a luz ao seu povo. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E o resultado para este grupo pequeno, um grupo pequeno, é: eu sei as tuas obras. Eis que adiante de ti pus uma porta aberta. Cristo foi quem colocou esta porta aberta, e nós precisamos entrar nesta porta. Pela fé é preciso que a gente adentre esta porta, este local, o Santíssimo, para dali receber luz. Eu coloquei diante de ti uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Não importa que não creiam na profecia, não importa que tentem fechar esta porta, creiam nela, aceitem que ela está aberta, e vocês receberão a luz do tempo do fim, conforme a promessa. E é dito:
tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Numa época, irmãos, em que a palavra de Deus está sendo derribada de todas as formas, numa época em que até a igreja adventista, com um cabedal de informações violento, está derrubando a palavra que recebeu, Deus tem um povo que está guardando a sua palavra, que está buscando as veredas antigas para ver o que se cria. Irmão, e este buscar nas veredas antigas é impressionante quando você vê, por exemplo, a questão da Trindade. A igreja adventista hoje defende com unhas e dentes a Trindade. Os pioneiros da igreja, as veredas antigas da igreja, não criam. E aí, a desculpa que se arruma mas eles não tinham luz. Irmãos, os pioneiros do passado, eles não só tinham luz, como eles eram muito claros. Eles diziam no passado que a Trindade era uma doutrina demoníaca. Diziam, inclusive, que a Trindade era uma doutrina que destruía a personalidade de Deus e de seu Filho. Eles não tinham dúvidas quanto à origem dela. E, obviamente, eles guardaram a palavra sendo poucos. Irmãos, o movimento do Advento tinha quase 3.000 pessoas depois das pregações que Guilherme Miller fazia, ensinando, irmãos, o livro de Daniel. Quando acontece a decepção, ficaram apenas 50. Ficaram aqueles que realmente estudaram por eles próprios. Não ficaram aqueles que discutiam e que ficavam tentando procurar ou tentar aprender pura e simplesmente com outros. Eles buscaram para ver se as coisas eram de fato assim. Por isso eles permaneceram firmes. É importante estudar, é importante aprender. Mas é muito importante buscar para ver se aquilo que se está aprendendo é de fato. Nesse exato momento que eu falo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, você precisa buscar por você. Você precisa ter certeza por você. Não porque o Rogério disse. Não porque a igreja aparentemente fala isso. Não porque a Bíblia aparentemente mostra essa realidade. Busque por você próprio para estar firme. Porque, de fato, irmãos, os ataques sobre esta profecia são inúmeros. Inúmeros. E gente preparada. É gente que um dia já acreditou nisso. E como não crê mais, está nas mãos do inimigo hoje de tal forma que ele consegue trabalhar de forma muito mais violenta com estas pessoas. Eu não estou pedindo aqui que se creia numa doutrina adventista institucional. Eu estou pedindo que se creia numa doutrina bíblica, numa profecia bíblica. E esqueça os ataques, estude por você mesmo. Porque, de fato, Filadélfia, ela encontra uma condição numa igreja que nasce exatamente neste tempo, no tempo profético, irmãos. Veja que ela nasce sobre a profecia de uma porta aberta, que ninguém a pode fechar, e que está relatada tanto em Daniel quanto em Apocalipse 4. Eu posso não crer nisso, mas eu tenho que dar uma explicação para Daniel 8, e eu tenho que dar uma explicação para Apocalipse 4, 5 e 10. E como eu vou explicar isso, se não for juntando o livro de Daniel e entendendo que na profecia haveria um tempo que Deus realmente abriria uma porta? Agora, irmãos, é dito, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Se vocês puderem, vocês verão o seguinte. Nesse exato momento nós temos 13 pessoas assistindo ao Hangout. Quem sabe, muito mais pessoas do lado de fora. Se você entrar num Hangout hoje, que fale de sinais, num hangout hoje que esteja preocupado com a moeda, preocupado com o círculo financeiro, preocupado apenas com essas coisas, vocês vão ver que há muito mais gente. 30, 40, 50, 100. Muito mais pessoas. Mas, irmãos, tendo pouca força, sendo poucos, guardaram a minha palavra e não negaram o meu nome. Eis que eu farei aos irmãos, não é da igreja, sinagoga de Satanás, aos que dizem-se cristãos e não são, mas mentem. Irmãos, que é que mente? Quem é que mente? Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso
e nele não está a verdade. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás. Quem são os da sinagoga de Satanás? Os que se dizem cristãos e não guardam os mandamentos da lei de Deus. Quantos? 10. 10. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aqueles que dizem que me amam e não guardam os meus mandamentos são mentirosos e neles não está a verdade. No livro de João, no capítulo 4, João 4, dos versículos 20 ao 23. João 4, 20 ao 23. Vejam o que encontramos. Falando sobre a verdadeira igreja, irmãos. Note o 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Estamos falando de profecia também. Nossos pais adoraram neste monte, nossos pais adoraram nesta igreja. E vocês, judeus, cristãos, judeus também, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Notem, irmãos, tragam para hoje. Igreja, acredite-me que vem uma hora que nem em Jerusalém, nem na igreja de Samaria, ou seja, aqui estão representadas todas as igrejas adoradoras de imagens e as igrejas que não adoram imagens, porque Jerusalém não adorava imagens. Nem neste monte, nem em Jerusalém, nem na igreja que recebeu a luz verdadeira. Por quê? Porque esta igreja recebeu a luz verdadeira, mas está na condição laodiceana hoje. Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Trindade, mistério. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus tinham a luz. A salvação veio dali. Cristo veio dali. A verdade veio dali. A verdade veio. Eles eram monoteístas. Eles adoravam o Deus único, o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que por isso, voltem no texto agora, a hora vem em que os verdadeiros adoradores, por isso Jesus se apresenta como o que é santo, o que é verdadeiro, porque ele é um verdadeiro adorador. E notem como ele vai ensinar que ele é um verdadeiro adorador, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. E adorarão em espírito, mas também adorarão em verdade, verdade presente. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esta é a verdadeira igreja de hoje, Filadélfia. Agora olha o que ele diz. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem cristãos, aos que dizem que adoram verdadeiramente, mas não adoram, porque não aceitam o primeiro mandamento. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não nós. Não terás outros deuses diante de nós? Não, não terás outros deuses diante de mim. Não é uma trindade. Mim. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência. Paciência, amados. E ensina, e fala, e discute, e trabalha. Paciência, porque o ataque vem. As pessoas atacam constantemente. Você coloca uma verdade, vem o ataque. Coloca outra verdade, vem o ataque. Paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. O povo da verdade presente prega a breve volta de Cristo. Olha os sinais, mas com um objetivo só:
apresentar a verdade de que Cristo está vindo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Não entre nessas questões que estão aparecendo. Sábado lunar. Questão de nome, apresentando e limitando a sabedoria de um Deus que tem apresentado os vários nomes que pertencem a Cristo. Ele é o Consolador. E o termo Consolador é tão importante quanto qualquer outro nome que ele tem. Ele é Emmanuel, Deus conosco, que é importantíssimo esse nome, porque é sobre este nome que os anjos se prostram aos pés de Cristo. E Yehoshua, porque ele é o Salvador. É importantíssimo, porque isso denota o meu Salvador. O desejado de todas as nações. Miguel, Cordeiro. Todos os nomes são importantes. Mas aí o inimigo tenta mostrar que um nome é mais importante que o outro e apenas este nome deve ser ensinado. Não. Isto é limitar o que o nosso Senhor é. Quando Moisés pergunta, Senhor, eu vou agora até o teu povo, e quando eles me perguntarem quem me enviou, que direi eu? Tu lhes dirás, eu sou o que sou, me enviou a vós. Então hoje, cada um de nós, quando os judeus, quando os cristãos, quando principalmente os judeus, sejam messiânicos, me perguntarem quem te enviou, que dirás? Eu direi, quem me enviou foi o grande eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida me enviou. Eu sou a paz. Eu sou Emmanuel, Deus conosco. Eu sou o Consolador. Eu sou. Eu sou é que realmente denota. Por isso ele disse, não diga um nome, porque eu não posso ser representado apenas por um nome. A cada etapa e a cada vitória, Cristo obtém um novo nome. Assim como nós, que quando vencemos, passamos a ser Israel, vencedores. Assim como nós, quando finalmente no céu, teremos um novo nome. Por isso, irmãos, pouco importa se aqui me chamem de Rogério ou qualquer outro nome que queiram, porque o nome que nós teremos é um novo nome. O nome que representará melhor a missão que Cristo nos deu, se levamos a cabo corretamente essa missão. Cristo não pode estar preso a um nome. Porque ele, irmãos, é o poderoso eu sou também. Porque ele é, de fato, muito mais do que apenas o nome Yehoshua pode representá-lo. E ele é, de fato, se temos que ter um nome hoje, pelo qual mesmo os anjos, que não têm absolutamente razão para reverenciar o nome Yehoshua, porque o nome Yehoshua é Salvador, e os anjos não precisam de um Salvador. Mas se há um nome pelo qual esses anjos se prostram, é Emmanuel. Porque sobre este nome está aquele que é Deus conosco. Os anjos então se prostram àquele que é Deus com eles. Aquele que representa o Pai. Aquele que é o único que pode ter este nome, porque é o único que pode representar perfeitamente o caráter do Pai. Por isso ele é Deus conosco. Nenhum anjo é Deus conosco, porque nenhum anjo pode representar perfeitamente o caráter do Pai. Mesmo Gabriel, que é o anjo mais poderoso do céu, não pode refletir perfeitamente aquele que é o caráter do Pai. Porém, é dito, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens. Mantém-te firme nas doutrinas das veredas antigas. Mantém-te firme no que aprendeste. Mantém-te firme em Filadélfia. A quem vencer, eu o farei coluna, irmãos. Coluna, a proposta para aqueles que vencerem em Filadélfia. Olhem que fantástico. Aqueles que vencem em Filadélfia. Gálatas, capítulo 2, versículos 2 e 9. Gálatas 2, 2 e 9. Diz, eu subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios,
e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. A quem ele foi buscar os que estavam em estima? 2,9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Dentre os 12 discípulos, 3 eram considerados colunas. Dentre todos os discípulos de Cristo, haverá um grupo especial que serão considerados as colunas. E por quê? Porque se mantiveram firmes nos princípios ensinados. Procurai nas veredas antigas e andai por elas. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Apocalipse 7, versículo 2. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esta é a igreja que recebe o selo do Deus vivo. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Notem quem está falando isso. Por isso falamos da verdadeira adoração. Cristo aqui está dizendo: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, porque ele é um verdadeiro adorador. E dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele próprio terá um novo nome. E pergunto, será que, de fato, irmãos, quando ele coloca que terá um novo nome, este nome será um nome que já se conhece hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o inimigo com certeza tem levantado uma série de doutrinas hoje e uma série de coisas para desviar o povo da verdade. E, irmão Robson, não se preocupe, deixe de lado. Nós precisamos aprender a verdade. E certamente o inimigo vai tentar, de todas as maneiras, nos desviar da verdade. E dentro disso, irmãos, aparecerão realmente muitos enganos. Com uma roupagem muito bonita, com uma roupagem muito forte, reluz, mas não é ouro. Irmãos, que Deus nos dê do seu Espírito para que cada dia mais nós possamos aprender com Deus e estudar profundamente as questões que estão aparecendo. E, irmãos, nesse exato momento, o inimigo está tentando vender uma ideia dentro desse hangout. Que Deus nos dê, de fato, do seu discernimento, para que a gente possa compreender as coisas que vêm do alto e não sejamos desviados, nem para a direita, nem para a esquerda, mantendo-se firme nos princípios que já foram nossos no passado. Lembre-se, buscai nas veredas antigas. Onde nas veredas antigas o sábado lunar? Onde nas veredas antigas toda essa questão que se faz, todo esse alarde que se faz em nome de um nome transliterado? Numa mistura que não se entende nem entre eles. Que Deus, de fato, nos dê sabedoria, irmãos, para estudar profundamente as coisas de Deus. Amém. Amém. O irmão Fabiano ou a irmã Joana tem alguma posição? Os irmãos querem fazer as suas considerações para a gente encerrar o estudo? Ou algum irmão da sala que queira fazer alguma colocação? Porque à vontade a gente coloca, nós colocamos o assunto na sala aqui, o irmão Rogério se manifestar sobre alguma colocação.
Irmão Marcílio, irmão Rogério, Oi. realmente, pelo que eu peguei aqui o foco da mensagem, justamente ali a Igreja de Filadélfia, o período da história em que surge o movimento ali por volta de 1844, um grupo que recebe grande luz, ali é o período de Filadélfia, é isso que eu entendi. Com o passar do tempo e o desenvolver das outras igrejas chegando em Laodiceia, que seria o nosso período, chegamos na época de Laodiceia, a igreja perdeu as virtudes que tinha desde Filadélfia. E deu para entender assim, talvez, não com todos os detalhes que o irmão explicou, mas deu para entender que ali na mensagem à Laodiceia, Deus faz um convite para que ela saia do estado atual que ela está. Amém, é isso. Isso, aí no caso, as características que Deus espera, essa última fase que se está vivendo mundialmente da igreja de Laodiceia, apresente as características da igreja de Filadélfia, que houve assim, a porta aberta de grande luz para o povo. Realmente são 7 igrejas no Apocalipse, mas a última não está no estágio perfeito que Deus espera. Bem interessante mesmo. Muito bem, irmão Fabiano, é exatamente isso. A igreja precisa voltar na condição de Filadélfia, tá? Se bem é certo, as igrejas, elas estão marcadas, cada uma na sua época, certo? Mais do que tudo é condição. Lembre-se, irmão, para aqueles que creem, para aqueles que não creem, não se preocupem, mas para aqueles que creem, né? Ellen White escreve, a igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Note que ela coloca, inclusive, a questão como condição e não como tempo. E eu, mesmo antes de ler esse texto dela, eu já acreditava que havia uma alusão também à condição. E os irmãos podem ver, inclusive, que quando ele fala de Colossenses, ele diz, lede aos que estão lede-o aos que estão em Laodiceia também. Lede aos que estão na condição de Laodiceia também. Obviamente, porque senão nós estaremos restritos àqueles que estariam lá em Laodiceia, né? Não só no tempo, mas também na cidade de Laodice, né? Então ela tem 3 aplicações. Uma aplicação na época Laodice como cidade, depois como tempo e agora como condição. E é exatamente isso que vejo, irmão Fabiano, e não vejo, sinceramente, como alguém possa negar isso hoje, meu irmão Fabiano, entende? É isso mesmo, a igreja não era trinitariana. Inclusive, tem uma autoridade da igreja adventista que fala o seguinte, o Dr. Albert Tim. Conheço. Que nos escritos de Ellen White não se encontra uma única palavra trindade. Eles trocaram a palavra divindade em alguns lugares pela palavra trindade. Então eles admitem, antes de eu conhecer essa verdade presente de novembro para cá, que eu não conhecia, eu já sabia dessa informação, que não existia a palavra trindade, e eles foram lá e mudaram. E agora eu entendo que realmente ali os pioneiros, eles não criam nessa doutrina, e como eles mudaram essa doutrina, readaptando, isso é algo inegável, né? Ok. Vamos fazer uma oração final. O irmão Fabiano, o irmão Rogério, a irmã Joana, ora. Irmão Marcílio, posso fazer um pedido final? Por favor. Nós precisaríamos definir aí, hoje, seria o último dia para que se definisse quem realmente vai estar no acampamento, tá? Então, não sei se o irmão puder fazer um apelo final. Posso sim. Irmãos, por enquanto tem a Tereza e a Sueli Gutierrez, confirmado para o encontro que nós vamos ter agora nesse final de semana em Itapecerica da Serra. Eu vou colocar os irmãos
por favor, os irmãos que vão para lá, se os irmãos puderem confirmar aqui para a gente, aqui colocando aqui no chat, a gente poder fazer essas anotações aí e levar a quantidade de irmãos que vão. Eu preciso anotar aqui, irmão Marcílio, para passar para o Rogério, que ele está precisando passar urgente lá. Então vamos lá, nós temos o irmão Marcílio, a Vânia e o Davizinho, certo? Isso. Ok. Aí nós temos a irmã Cris. A irmã Cris vai sozinha? Não sei, precisa... Tá, a irmã Cris vai estar no sábado, então. O irmão Robson vai no sábado. Ele vai com a esposa e o filhinho, provavelmente. É isso, irmão Robson? Bom, aí eles já respondem. E, irmão Marcílio, quem mais que o irmão sabe que vai? A Sueli Gutierrez. Tá, então, que maravilha, o irmão Agenor. Então, a irmã Agenor e a Cris. A Sueli, certo? Sueli Ela vai Gutierrez. sozinha, irmão Marcílio? Eu acho que sim. Ou então ela vai para a Natália, a mamãe. Eu não sei se ela vai mesmo, a gente pode ver isso. Eu tenho o telefone dela aqui, a gente pode ver. O irmão Robson vai levar mais um casal de irmãos, que bom. O Luquinhas não vai. Tá, mais um casal. E, deixa eu ver, a Elaine vai com o Norival também, sábado. Elaine, Norival. Bom, irmão Marcílio, pelo menos com essas pessoas a gente já consegue fazer uma programação. Depois, se alguém mais for, a gente se vira lá e se ajeita, tá bom? Ok? Tá certo. Alguma possibilidade da irmã Joana aí com a gente? Pelo menos no sábado, como é que ela tá? Não, irmão, não vou não dá. Não dá? Não Tá dá. bom. Minha saúde piorou. Tá bem. Irmãos, vamos lembrar de estar orando pela irmã Joana, tá bem? Ok. Né, a gente, com certeza, tem que ter isso no coração sempre, né? Eu me lembro dela sempre com carinho, enfim. As coisas estão todas nas mãos de Deus, né? Bom, irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Perdão, irmão Marcílio, é o Fabiano que vai orar, o irmão? Tanto faz. O irmão Fabiano ora? Ou o irmão Rogério, ou você mesmo, Rogério? Eu gostaria de pedir ao irmão Fabiano que orasse, se for possível, porque está sempre com a gente também, participa. Amém. Ou a irmã Joana, se gostaria de orar. É que a irmã Joana nunca gosta de orar, eu nem gosto de convidar, porque ela não gosta não, né? Aqui, pelo menos, ela não sente a vontade, parece, para orar. Sempre passa para algum varão. Então posso fazer oração sim, então. Amém. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor por, em meio a tantas lutas, nos conceder luz da Tua palavra, nos conceder a verdadeira doutrina que tem sido esquecida. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, que não venhamos a deixar de compreender, de ser misericordioso com aqueles que precisam também conhecer, porque realmente não é fácil. Nós reconhecemos que nós somos falhos, e pedimos que o Senhor também nos ajude para que possamos ser misericórdia. Sempre ensinar a Tua palavra e nunca discutir. Nos ajuda para que tenhamos o Espírito de Cristo a cada dia. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que teve com a mensagem. Através do Seu Espírito, nos convença e convença a verdade. Nosso Deus, pedimos pela saúde da irmã Joana. O Senhor, segundo a Sua bondade e misericórdia, Amém. visite e a conceda, Senhor,
os cuidados necessários que o Senhor conhece melhor do que nós. Amém. Santo Deus, vem ser com o irmão Juliano, que não pôde participar hoje, que o Senhor nos ajude a consertarmos aquilo que não estiver em perfeita harmonia. Abençoe irmão Marcílio, irmão Rogério também, que o Senhor abençoe a cada dia os demais irmãos da sala, irmão Robson, irmã Teresa, enfim, Senhor, todos aqueles que nos acompanharão futuramente através dessa gravação. Nós colocamos em tuas mãos todo o trabalho que foi feito para que através do seu poder o Senhor toque avante essa maravilhosa obra que é a tua palavra. Desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, em virtude desse encontro que nós vamos ter agora no sábado, e o feriado se estende até a segunda-feira, eu não sei qual vai ser a disponibilidade de a gente estar fazendo tudo no sábado, e também na segunda-feira, que ainda vai estar tudo parado, e provavelmente alguns irmãos ainda vão estar se deslocando então eu acho que nós voltamos somente na quarta-feira que vem, dando continuidade aos estudos aqui no canal Verdade Presente, do Ministério da Verdade sobre o Fim. É isso mesmo, irmão Rogério? O microfone está fechado, hein? Não poderia fazer o handout de lá, ô irmão? Eu não sei se tem sinal de internet lá, Joana. Nós poderíamos sim, ia ser muito bom, como nós fizemos lá naquela quarta-feira lá. Seria ótimo. Seria muito bom. A gente pode ver essa possibilidade e a gente consegue se comunicar com os irmãos rapidamente, assim. O Rogério está com o microfone fechado. Não sei se ele está ouvindo ou não. Perdão, irmão Marcílio, me perdoe, tá? É que a irmã Maria Conceição está perguntando aí. Sobre a informação, né, eu passei o telefone aí, aí ela pode ligar e a gente passa as informações melhor, né? O valor é R$50, que é uma ajuda de custo, né? Para quem vai ficar lá esses dias todos, né? Quem não vai ficar, nem sei como é que vai fazer lá depois, né? Se alguém conseguir dar alguma ajudazinha para os irmãos do alimento, amém. Se não conseguir também, a gente se vira lá, não se preocupe. Ok. Então o endereço eu passo para os irmãos, eu estou vendo aqui, Elaine, passo para os irmãos que quiserem fazer contato. Eu estou pondo o meu e-mail aí, apocalipse 1:3@gmail.com. Estou pondo o meu e-mail aí, manda um e-mail para nós e a gente responde com as dúvidas que os irmãos tiverem aí. Tá ok? Fiquem todos com Deus, boa noite a todos, obrigado pela presença, Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que posteriormente vão assistir a gravação também, esse estudo. Foi um prazer enorme, obrigado irmão Rogério, obrigado irmã Joana pela participação, obrigado irmão Fabiano, até o próximo encontro então, e fiquem todos com Deus. Amém. Deus abençoe a todos, Deus possa de fato estar conosco e possamos, né, que essa mensagem possa realmente, né, trazer a nós o alento, né, que Deus quer que tenhamos, né? Amém. Boa noite.